Gurizada, o negócio é o seguinte, a vitória de Alessandro Barcelos, reeleito presidente do Internacional pelos próximos 3 anos, é muito forte. É uma vitória gigante, emblemática e histórica. E neste vídeo eu te conto o porquê e também a gente aborda que momento o Internacional viverá a partir de 2024. O meu vídeo tem o apoio da KTO, que é a minha casa de apostas, e eu convido a todos vocês para que se inscrevam na KTO. Atenção, a KTO não tem aplicativo, é kto.com. Cadastro simples e rápido, e aí eles vão te perguntar pelo teu cupom promocional, e eu tô te entregando o cupom MENEGAS. Cupom MENEGAS se escreve com S, e este cupom te dá uma reaplicação, uma bonificação já na largada de 20% em cima do teu primeiro depósito. MENEGAS com S é o cupom promocional na KTO para tu ganhar um bônus de 20%. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta e a seguir te conto da vitória de Alessandro Barcelos sobre Roberto Melo, por que ela é tão significativa e tão emblemática. O sábado marcou a chamada eleição do pátio, onde os associados do Internacional elegeram o próximo presidente pelos 3 anos, 2024, 25 e 26. Num total de 58 mil associados aptos, credenciados ao voto, compareceram 29.800, ou seja, o Internacional quebrou o seu próprio recorde e é de eleição de clube do país a maior até agora, quase 30 mil votantes. A chapa número 1 do atual presidente Alessandro Barcelos fez 15.994 votos, um percentual de 53,68%. A chapa de oposição, liderada por Roberto Melo, fez 13.531 votos, um percentual de 45,41%. Ou seja, 53,6% contra 45,4%. Barcelos ganhou por uma diferença de 2.463 votos. Mas a vitória ela é significativa, ela é emblemática, muito mais pelo contexto do que pela diferença de votos, que ainda assim é uma diferença respeitável. E eu já vou te dizer por quê. Antes eu quero reforçar o convite para que todos vocês se inscrevam aqui no meu canal, para que ativem as notificações ali no sininho, deixem um like, isso joga o canal do Menegas aqui para cima. E aqui nesse cantinho, ó, tá o meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Se inscrevam lá também, me acompanhem no meu Insta, Meneghetti Jornalista. Vamos estreitar ainda mais a nossa relação. Junto com o Barcelos, se elegem no Conselho de Gestão, como primeiro vice, Dalton Schmidt, depois Ivandro Morbach, Vitor Grumber e Miguel Danino, Conselho de Gestão do presidente Alessandro Barcelos. Por que uma vitória tão emblemática, tão retumbante e uma vitória gigante de Alessandro Barcelos, que agora é reeleito e, portanto, cumprirá mais 3, num total de 6 anos comandando o Internacional? Porque o bloco de oposição, liderado por Roberto Melo, angariou nomes fortes, tanto da política do clube quanto de ídolos. Por exemplo, apoiavam a chapa de Roberto Melo, o ex-presidente Giovanni Luigi, responsável, por exemplo, pela reforma exitosa do estádio Beira-Rio. O ex-presidente maior vencedor na história do clube, Fernando Carvalho, para citar apenas 2. Houve ainda o apoio do empresário Delcir Sonda, embora Barcelos tenha conquistado de última hora publicamente o apoio de Elusmar Maggi, a gente sabe que Delcir Sonda, por exemplo, foi quem apadrinhou, quem bancou a contratação de D'Alessandro. E aí nós chegamos nos ídolos, ex-jogadores apoiando a chapa de Roberto Melo, que anunciou nesta semana Abel Braga no seu departamento de futebol, o técnico que deu ao Inter a primeira Libertadores da América e o título do Mundial de Clubes, D'Alessandro, o ídolo mais recente do Internacional, depois da era Fernandão, um campeão da América, que jogou no clube até 3 temporadas atrás e é realmente uma referência muito recente como ex-jogador, que saiu do Cruzeiro e anunciou na sexta-feira que estava fechado com Roberto Melo. Abel anunciou na quinta-feira que trabalharia com o Melo se vencesse a eleição. Pois Alessandro Barcelos embrulhou e derrotou tudo isso.
um complexo gigante que Roberto Melo conseguiu angariar ao seu lado e mais do que isso, promessas de Roberto Melo nestas últimas semanas. Se especulou o Claudinho, ex-jogador do Bragantino, se especulou até Gabigol, se especulou o Everton Ribeiro, nomes fortes que impactam no torcedor. Esta eleição do Internacional nos mostra como o torcedor se movimenta a partir de agora. O torcedor associado do Internacional respaldou a gestão de Alessandro Barcelos, ainda que ele não tenha, nesses primeiros 3 anos, conquistado nenhum título. Bom, a partir de agora, Alessandro Barcelos será ainda mais cobrado, porque também o seu discurso destas últimas semanas, embora não tenha sido de grandes promessas, ele não prometeu nenhum executivo. Aliás, a chapa de Melo tinha ainda alinhado um acordo verbal com Alexandre Matos, do Atlético Paranaense, que é um dos maiores CEOs, diretores executivos do futebol brasileiro. Também estava na pauta para ser anunciado por Melo nos próximos dias. Ao contrário, Barcelos chegou a dizer, inclusive numa entrevista que fiz com ele na última terça-feira no meu canal, que rechaça a ideia de um executivo todo-poderoso. Cogita até promover alguém do clube. Não falou em grandes nomes. Vazou o nome do Gustavo Scarpa. Vazou também na última hora o nome do Lucas Alari, o argentino, 31 anos, que hoje joga no Eintracht Frankfurt. E há alguns dias já havia vazado o nome de um jogador que eu acho muito interessante, o Bruno Rodrigues, que pertence a Tombense e que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Ao subir ao palco no seu discurso, Alessandro Barcelos primeiro tentou fazer um discurso de pacificação do clube. Vencemos e agora todos juntos vamos cuidar do Internacional. O passado é de todos, não querendo responsabilizar aquele um ou outro movimento. Sabemos que erramos e sabemos como vamos acertar. Mas aí ele deu uma escorregada quando ele falou, e é direito dele, mas esse não é um discurso de união, de pacificação. Venceu a lisura, venceu a postura ética. Vamos ser campeões, vamos vencer, finalizou na sua primeira manifestação. Houve inclusive um movimento deselegante de alguns conselheiros de oposição, quando o reeleito presidente Alessandro Barcelos subiu ao palco para se manifestar, surgiram algumas vaias, alguns gritos, rechaçando a sua vitória, e isso não é legal num ambiente que se imagina todos torcem para o mesmo clube, independente do bloco político que se encontram. Depois, em entrevista à coletiva na imprensa, a famosa quebra-queixo, Barcelos diz que nesta semana espera concretizar algumas negociações, vai dar alguns dias para a CUDE resolver algumas questões familiares e até o final da semana também espera anunciar a permanência de Eduardo CUDE. A gente sabe que os dois são muito próximos e somente algo fora da rotina, fora da curva para mudar esta tendência. Repetiu o que havia dito no meu canal na terça-feira, que vai focar já no Campeonato Gaúcho, mas ao longo da temporada no próximo Campeonato Brasileiro. E ao longo do dia, em entrevistas, ainda durante o pleito, ele reforçou o discurso lá do último final de semana, no último sábado, antes do jogo contra o Corinthians, que o Inter agora tem dinheiro para contratar. Repetiu que 40 milhões para contratar e outros 40 milhões para subir a folha. Portanto, terá de cumprir essa promessa de um Internacional com um time ainda mais qualificado na temporada 2024 para efetivamente disputar títulos, o que ele não conseguiu nos seus 3 primeiros anos. Alessandro Barcelos conquistou neste sábado, numa eleição do associado, uma vitória retumbante, uma vitória gigante contra um bloco de oposição que veio muito encorpado por ex-presidentes, nomes fortes da política do Internacional e também por ídolos, como por exemplo Abel Braga e D'Alessandro, e com nomes especulados para reforçar o Internacional, que a gente até sabia que seriam muito difíceis de serem viabilizados, mas com nomes gigantes como Gabigol, como Everton Ribeiro, como Claudinho, e Barcelos com o seu projeto conseguiu a vitória, está reeleito e a partir de agora vai trabalhar para qualificar ainda mais o time do Internacional para a temporada 2024. 2 últimas informações. Felipe Becker, em entrevista à emissora de rádio, confirmou que permanecerá como vice de futebol e o presidente reeleito, Alessandro Barcelos, disse que tentará uma aproximação com o empresário Dideucir Sonda, que inclusive ganharia cargo de vice-presidente de investimentos se Melo fosse eleito
mas Barcelos disse que vai tentar a aproximação com Delcir Sonda. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo é em nome da KTO. A KTO é a minha casa de apostas e não esquece que o cupom promocional é MENEGAS. Cupom que te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Todo mundo inscrito, KTO.com, o cupom é MENEGAS. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.